está gravando. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde e que os nossos mentores espirituais, sobretudo os protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos direcione ao propósito de bem servir. Ademir, seja bem-vindo e bom retorno, Maria Adam, à sala Espiritismo Luz do Caminho. Então, para darmos início, eu convidaria o nosso irmão e amigo Eduardo Palmeira a fazer nossa prece inicial. Posteriormente, daremos início aos nossos estudos. Por gentileza, irmão, eu vou baixar e você sobe. Muito obrigado, estou baixando. Boa tarde a todos. Como está o som, por favor? O som. Obrigado, irmão X. Boa tarde, colegas, irmãos na fé do Espiritismo. Eu agradeço essa oportunidade de aqui estar falando novamente. Então vamos aproveitar esse momento, onde vamos estudar o livro Céu e Inferno, que é maravilhoso. Quem teve a oportunidade de estudá-lo tem uma visão diferente hoje da vida e da morte. É muito consolador poder ter essa doutrina na nossa vida. Então vamos mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus. Amplia nosso entendimento, o nosso raciocínio e a nossa capacidade de reter essas informações. Ilumina-nos, Jesus, no nosso trabalho, na casa espírita, nosso trabalho na matéria, colaborando com o progresso da sociedade. Ampara-nos, Jesus, em nosso desejo de servir, pois esse deve ser sempre a postura do espírita, a postura de servidor. Em teu santo nome, Mestre, em nome dos espíritos que colaboram e orientam essa sala, iniciamos agora este que também é mais um trabalho seu. Muito obrigado, meu irmão, pela prece, muita luz e muita paz. Que Deus nos ilumine, fraterna. Bom retorno, Armando, João Nemi, à sala Espiritismo, Luz no Caminho. Meus irmãos, antes de iniciarmos, e como de hábito, eu sugeria que algum de vocês digitasse um número de 1 a 288, por favor. Aleluia, Sandra. 10. A Sandra Saviano colocou 10. E 10, Sandra, nos diz o seguinte: Sandra, modifique seu modo de pensar para que a sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais sob todos os pontos de vista. Então já foi dito, né, meus irmãos, que não existe doenças e sim doentes. Se nós efetivamente pensarmos de forma proativa, otimista, que não somos doentes, dificilmente a doença se instalará. E, em termos de pesquisa, a gente tem, e a ciência tem demonstrado aí, que a pessoa religiosa, a pessoa que acredita numa doutrina religiosa, numa doutrina filosófica, ele não só tem menos doença, como tem uma vida mais perene, uma vida mais duradoura. A fraterna diz: pena que os médicos não pensem assim. Mas em sua maioria sim, fraterna, até eles aceitam essas visitas de religioso, tanto do protestantismo, catolicismo, espiritismo, eles aceitam, porque entendem. Aqueles palhaços da alegria que chegam, notadamente naquela parte de oncologia, eles entendem e percebem que a pessoa alegre, ele, não vou dizer que dissipa a doença,
ou a coloca a termo, acaba com a mesma, mas ajuda substancialmente no tratamento. Então, Sandra, quando você escolheu a mensagem de número 10, se nós pensarmos em saúde, se nós vivermos a saúde, se nós mentalizarmos positivamente, eu não vou falar que debelaremos sem remédio uma doença, mas contribui substancialmente para eliminar. Porque nós, sobretudo nós espiritistas, sabemos que muitas vezes até a alopatia, ou o próprio médico, como a fraterna diz, ele trata a causa. Olha, eu bebi muito, eu fumei muito, tive um problema no pulmão, bebi muito, tive problemas relativamente, eu tive problemas relativamente ao meu pulmão no caso de um tabagismo, ou o caso de bebida nos rins, no fígado, etc. O médico vai tratar o efeito, enquanto nós, espiritistas, a gente, de uma certa forma, nós tratamos mais a parte, a causa, né? A gente trata mais a causa, o tratamento espiritual. Então, e somos sabedores que as doenças, de uma certa forma, elas estão mais no espírito. Então ela reside mais na parte espiritual e vem de forma perispirítica, né? Na roupagem espiritual, na roupagem que envolve o espírito. Pois tá aí, meus irmãos, e muito obrigado pela mensagem, Sandra. E hoje nós vamos estudar essa parte do céu e inferno, a segunda parte, capítulo 3, e nós vamos verificar esses espíritos medianamente felizes. Seja bem-vindo, Acer e Eneida. Fraterno, eu já tinha cumprimentado. Paz e luz. Seja bem-vindo à sala Luz no Caminho. Então, meus irmãos, falávamos há mais de um mês atrás, porque nós estudamos o livro Céu e Inferno a cada 8 estudos, né? Então, a cada 20 e poucos dias, falávamos do passamento. Boa tarde, Wasser. Então, falávamos do passamento. E, ao haver a morte física, ao corroer o corpo, a matéria acabar, a verdadeira vida, a verdadeira morada, que é a morada espiritual, né? E Kardec, nessa parte que estamos, ele começou a fazer evocações de vários espíritos e colocou isso na segunda, da terceira parte do livro Céu e Inferno, e lá tem várias evocações de espíritos que estavam num posicionamento extraordinariamente bem situado no plano espiritual. E quando falamos pátria espiritual, plano espiritual, mundo espiritual, a rigor e na verdade, meus irmãos, não existe esses dois estágios, o mundo dos vivos e o mundo, vamos dizer, dos mortos. Não existe um mundo espiritual dessa forma. Aqui, na verdade, é o mundo espiritual. Nos acotovelam, nos assediam, circunscreve aqui conosco, e em todo o orbe, e em todo o universo, quando a gente diz orbe, é na própria Terra, a espiritualidade. Então, aqui, como em todo o universo, é o mundo dos espíritos. Não é o fato que a gente morrer, a gente vai para o mundo dos espíritos, vai para o mundo das almas. Não existe isso, né? É aqui o próprio mundo. Então, nós falávamos do estudo anterior de um espírito extremamente feliz, que é o Joubart. E ele, por estudar e trabalhar lá com Kardec, Camille Flammarion, Bozano, tudo conterrâneo, na época o menino já era mais novo, Leon Denis, mas também grande estudioso da doutrina dos espíritos, né?
Então ele morreu, ele estava quase 90 dias acamado de doença, e ele pediu que fosse evocado. E ele foi evocado, e ele, no próprio ataúde, com 8 horas, ele manifestou. Foi o estudo que vimos anterior. Baranga, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Então, foi evocado com 8 horas, ele deu aquele depoimento, falou como que era a sua percepção, como foi essa passagem, vamos dizer assim, entre aspas, do mundo dos vivos para os mortos, porque nós somos sabedores que nada acaba, né? A vida simplesmente, ela não se restringe do berço ao túmulo, mas falamos do átomo à angelitude, né? Então, quando Deus criou os espíritos simples e ignorantes, com o seu estágio no átomo, e na questão 642 do Livro dos Espíritos, fala desta evolução até a angelitude, né? Que o espírito, ou esse princípio inteligente, vai do átomo à angelitude, ao anjo propriamente dito. Então, não falamos da evolução, não falamos da vida tão somente do berço ao túmulo, mas da criação até a sua evolução. Não final, porque até os mundos angelicais, os mundos ditosos, valeu, Asser, não atrasou não, você chegou no momento certo. Então, haverá evolução? Sim, haverá, porque ali é de forma, não há uma evolução absoluta, chegou e paralisou. E somos sabedores que a felicidade, ela advém do trabalho. O espírito, ele é só feliz trabalhando. Certa feita, e eu disse nisso numa das salas, uma senhora, querendo receber aquelas mensagens de um dos seus filhos, que morreu em um acidente, chegou para Chico: olha, Chico, eu estou alquebrada, eu estou claudicante, eu estou mancando, eu estou combalida. Eu diria, estive até no médico com a pressão alta, ele disse que minha vida está por um fio. Aí Chico falou: minha irmã, com aquela voz calma dele, trabalha, minha irmã, trabalha para engrossar esse fio. Então, nós, da doutrina filosófica, científica e moral, que é o Espiritismo, eu estou ouvindo uma voz, gente. Você está ouvindo uma segunda voz? Interessante que eu estou ouvindo uma voz aqui. Para aí, só um instante. Vocês estão ouvindo uma voz também? Uma voz distante, ó. Que é isso? O Asser está de fundo, mas eu não tenho nada ligado aqui. Ou a transcomunicação, ou o TCI, né? Transcomunicação. Não tem nada aberto aqui, gente. Deixa eu ver. Braz, meu caro Luzianense, olha, eu parei até os estudos aqui, Braz, para falar de uma voz. E você que gosta da transcomunicação, estamos ouvindo uma voz e eu não tenho nada aberto aqui. Essa foi demais. Mas vamos dar sequência aos nossos estudos. Então, agora, hoje, nós falaremos dos espíritos que, né, quando da morte física, e eles medianamente felizes. Então, estudamos os felizes, um caso. Vamos ver aqui hoje uns dois ou três casos daquele espírito que morreu. Ou espírito que morreu? Não, espírito não morre. Daquele corpo que houve o passamento, que houve a morte física, e o espírito foi evocado. Esse aqui é Joseph Bré. Ele tratava-se de um homem honesto segundo Deus e segundo os próprios homens, pessoa que tinha por escopo o caráter, a bondade, uma pessoa que fazia, quando em vida, caridade, olhava, né? Então, a neta o evocou.
E aqui, meus irmãos, essa parte do Evangelho, muitas vezes eu até nem gosto, mas não tem como a gente não ler, porque senão perde a beleza e as nuances de algumas nuances do próprio livro, né? Da própria beleza. Então a neta evocou o avô, falando que gostaria de conversar com ele, tudo, e ele respondeu: minha neta, tudo o que quiseres, pode perguntar, minha querida. Eu expio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus que as atende e circunstâncias. E isso, na verdade, nós somos sabedores que Deus, em sua infinita bondade, sabedoria, justiça e benevolência, diríamos, Ele quer que nós galgamos esses degraus, degraus da evolução, né? Então Ele dá essa oportunidade. Em quase toda a comunicação espiritual, fala-se na bondade divina, na bondade da providência divina, na bondade de Jesus, na bondade de Deus, na bondade daqueles anjos protetores que nos auxiliam, né? E essa bondade naquele interregno, ou naquele período que intermedia uma encarnação e outra, você fazer uma avaliação essa que é muito importante, para as novas encarnações. Pois bem, prosseguindo, ela perguntou se o avô estava sofrendo, como é que ele estava, como é que, né, era o posicionamento dele lá. Ele: sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter me aproveitado melhor o tempo aí na Terra. E normalmente, meus irmãos, nós que temos um conhecimento, e sempre é mais cobrado daquele que mais sabe, e você tendo um conhecimento e não implementar aquele conhecimento, você é mais cobrado, você, de uma certa forma, é mais punido. É bem verdade que Deus não pune, né? Não pune ninguém. Quem pune é quando você, de uma certa forma, fere, via livre-arbítrio, as leis divinas que estão íncitas, que estão dentro, que estão mergulhadas dentro do seu dentro do seu próprio corpo. Crassford, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Paz e luz, meus irmãos. Então, ela fez uma pergunta: como? Pois não viveu, meu avô, você não viveu assim uma vida boa, você não tinha um relacionamento bom com a comunidade, você era uma pessoa muito bom para com os parentes, para comigo, com a sua netinha, para com a sua filha, porque ele efetivamente era uma pessoa que tinha uma vida mais do que saudável, mais do que boa, uma vida extraordinária. Aí perguntou, ele respondeu: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo muito grande entre o juízo dos homens e de Deus. Então aquilo que nós achamos que é correto, aquilo que nós achamos que somos o bambambam, somos a carne ou o sal na carne seca, está muito longe de ser a dádiva, de ser, né, o benefício maior, de ser aquilo que Deus quer da gente. Eu estava assistindo aqui na Federação, tem mais ou menos 4 meses, uma palestra com o Nestor Mastotti, e ele, num determinado momento, ele falou: notadamente nós que somos espíritas, nós que temos esse conhecimento, que a vida simplesmente não acaba no túmulo, que seremos julgados ou teremos um beneplácito maior diante daquilo que aqui fizermos, a gente, ao desencarnar, ao morrer, nós temos uma aflição e temos um arrependimento substancial. Arrependimento esse de poder ter feito, de poder ter obrado, de poder ter, vamos dizer, ter sido melhor do que fomos
Eu, por exemplo, estava conversando ontem, eu tenho uma amiga lá da Caixa, nós estamos já há bastante tempo não, conhecemos já um período aí, e ontem ela falando relativamente, ela chama a Carmelita, ela falando relativamente da pessoa ser escrava do dinheiro, né? Então, na verdade, a gente não deve e não pode. E a gente muitas vezes deixa esses bens materiais, o dinheiro, esse viu-metar, ao invés de a gente possuir, ele que acaba possuindo. Então, ao morrermos, ao passarmos, ao adentrarmos nesse, entre aspas, mundo espiritual, porque, como dissemos no início, não existe na sua verdadeira extensão, o mundo espiritual é aqui mesmo. Então, lá, ao chegarmos, a gente arrepende do tempo que perdemos, né? Do tempo que poderíamos ter implementado aquelas duas leis de Jesus, a qual ele reduziu o decálogo em duas, né? Quais sejam amar a Deus, a primeira amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda amar o próximo como a ti mesmo. E aí estão implícita, estão por demais todas as leis e os profetas. Foi assim que Jesus disse na Bíblia, né? Não sei especificamente aonde isso está, até porque eu não sou um estudioso da Bíblia. Então, na verdade, quando a netinha dele falou, mas o senhor é uma pessoa extraordinariamente boa, uma pessoa de caráter, de uma conduta ilibada, uma pessoa cujas virtudes foram vistas e presenciadas, nós achávamos que o senhor estaria num posicionamento extraordinário. E aí ele falou, minha netinha, existe uma diferença muito grande daquilo que nós humanos avaliamos e que achamos que é bondade, que é amor, que é caridade, para o que efetivamente a providência divina espera da gente. Porque nós sempre não fazemos o que podemos. O Asser coloca aqui, o Asserfal coloca, as leis de Deus são perfeitas, justa e imutável, porém a dos homens ainda muito falha. E muito falha, né? Certa vez, conforme a Asser colocou na área de texto aí, certa vez alguém conversando com um hinduísta, queria saber a distância que existe, a diferença que existe, o princípio inteligente que anima um animal para o homem, e aí foi dito que é a mesma distância que existe do espírito inteligente que tem livre-arbítrio do homem para com Deus. Então essa distância do animal para com o homem é a mesma distância do homem para com Deus. Então, por mais que evoluamos, por mais que somos bons, afáveis, caridosos, virtuosos, somos distantes dos vícios, ainda estamos longe de atingir essa benevolência, essa bondade, essa plenitude que é a dádiva divina. Mas Kardec coloca aqui num dos textos, assim o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosas palavras mordazes, veneno oculto sob as flores que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Já foi dito e dito com propriedade, muitas vezes vocês devem ter visto em algum e-mail rodando na internet, diz que 3 coisas que dificilmente ou não tem volta: a flecha lançada, a palavra dita, eu me esqueci a terceira, gente, a flecha lançada, me ajuda, coloca na área de texto aí, a flecha lançada, a palavra dita e uma ação implementada, vamos dizer assim. Me faltou a terceira, que é básica também. Então tem certas coisas, por isso que perante a noiva, perante a namorada, perante a esposa, o esposo, perante o amigo, o colega de trabalho, você deve pensar 1, 2 vezes ao falar, ao dizer, porque tem certas coisas que magoam, que
que é difícil, né? A pedra atirada. Muito bem, Armando. Então, a pedra atirada. Obrigado, Armando. A pedra lançada, né? A pedra atirada. A flecha pela mesma coisa. E a palavra dita não tem volta. Você, muitas vezes, pode falar, pode tentar. E esses dias atrás já tem uma pessoa que até ouvindo, eu falei alguma coisa que posteriormente eu cheguei, pedi desculpa, tudo, mas eu disse, ela pela sua grandeza falou, não, eu relevei, mas eu proferi uma palavra que a pessoa que estava ouviu, e por mais que você pede desculpa, né, evidentemente, ameniza, mas não, você falou. A pedra tirada, a flecha lançada é a palavra dita. Outra jovem aqui, vamos ver outro caso, de uma senhora Helene Michael, é uma senhorita, aliás uma senhora, jovem de 25 anos, veja bem, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida, provavelmente deve ser um infarto, rica e um tanto frívola. A leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, ela tinha um coração bondoso e dócil, afetuosa e caritativa. Olha a palavrinha novamente, eu estou ouvindo. Então, veja bem, uma mulher de 25 anos, em que pese ser dócil, caritativa, em que pese ser uma pessoa afetuosa, mas era uma pessoa fútil, frívola, né? Ela foi evocada 3 dias após a morte dela. E veja bem, ela também era uma médium. Ela era uma médium vidente. Vamos ver aqui. Evocada 3 dias após a morte, e ela exprimiu assim: olha, não sei onde estou. Que turbação me cerca, né? Minha vista está assim um pouco obnubilada. Lamentam a minha ausência, o pessoal reclama pela minha presença, minha mãe, a minha irmã, meus parentes, sempre reclamam, mas eu não sei, eu estou aqui, eles não me veem, eles não me ouvem. Meu corpo não mais me pertence, eu sinto que eu não tenho, eu vejo ele assim de uma certa forma duro, algidez, ele usou até uma expressão adjetiva, algidez, né, que é dureza. Quero deixá-lo, mas ele me prende, eu não sei. Aí é o caso, né, meus irmãos? A pessoa, por ser frívola, por ser rica, muito vinculada aos seus bens materiais, não queria. O próprio espírito não queria desvincular da materialidade. O próprio espírito não queria, ao morrer, deixar. Aí que é o famoso inferno católico e umbral espírita, que são, não digo locais específicos, mas inclusive o próprio catolicismo e o protestantismo fala, como o espiritismo, alguns falam em umbral, parte não de uma certa forma, circunstanciado de uma forma física em determinado local, né? Mas é um estado de consciência. Então você viu que por ela ser muito materialista, ela morreu, ficou próximo ao corpo, querendo desvencilhar. Sabia que o corpo não lhe obedecia, mas não conseguia desvincular. Ela sentia que os parentes, as pessoas, inclusive o seu marido, chamava. E ela respondia e não sabia por que eles atendiam. Ricardo, amigo, seja bem-vindo. Pati, pela mesma forma, bom retorno. O sentimento da dualidade, que não está ainda destruído por uma completa separação, é aqui evidente, Kardec, né? Mas isso aí foi devido ao seu caráter volúvel, a sua posição de fortuna, a sua posição de riqueza, sempre vinculada aos bens. Olha essa aí, Carmelita. Então, a pessoa vinculada ao bem material, o dinheiro a possuía, o carro, a roupa de marca, a casa, a cobertura,
acabou que ela, ao desencarnar, não desvinculou desses bens materiais. Não desvinculou desses bens materiais. Então, foi isso que ocorreu. Mas como não possuísse vício sério e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar, disse aqui no rodapé Kardec, né? Então, como ela era uma pessoa dadivosa, caridosa, tinha esses pendores materiais de frivolidade, esses pendores de vinculação à materialidade em si, mas no fundo era uma pessoa caridosa. Então, breve, com certeza, ela seria secundada por um espírito, por uma alma bondosa, e dirigida a alguma colônia, e ali processava, ela saía daquele torpor e prosseguia o seu processo evolutivo. Deixa eu ver a área de texto aqui. Armando coloca: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Está aí. E essa colocação do Armando é aqui, vem corroborar a tese de que não existe mundo espiritual, um mundo específico do espírito. Ele ou eles estão em toda parte, estão nos acotovelando, sabendo, inclusive, meus irmãos, os espíritos, do nosso padrão vibratório, nosso padrão evolutivo acima, ouve o que estamos pensando, não se esconde nada. Você pensa, aqui, por exemplo, nós escondemos na Terra alguma coisa da outra pessoa, do outro espírito, mas no mundo, entre aspas, na pátria espiritual, ao desencarnar, não escondemos. Evidentemente, dos inferiores a nós, ao nosso estado evolutivo, não houve, mas os que estão num grau superior, houve perfeitamente. Então, o pensamento, se você pensa alguma coisa, é a mesma coisa estar falando para ele. Sandra coloca: eu não vivo de matéria, mas acaba vivendo, Sandra. Você sabe por quê? Você precisa do carro para locomover, você precisa do vestido para vestir, você precisa daquele remédio para aplacar a dor de cabeça, você precisa da casa para servir de abrigo. Então a matéria, ela é importante, mas o que nós não devemos ser é apegado ao escravo da mesma, ser escravo do dinheiro, da nossa casa, do nosso veículo. Tudo com moderação é válido, né? Armando coloca: cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Traz o princípio e isso aí está dentro, ou íncito, ou é uma argamassa colada no seu próprio perispírito. Vem, né? Se você fez alguma coisa de errado, se você fez, ou, digamos, foi um chefe, um títere, um chefe cuja caneta e o poder, você fez uma série de coisas que tornou aquelas pessoas sob o seu jugo, ou sob a sua orientação, a sua parte administrativa, e através da caneta do poder você promoveu injustiça, não se iluda, você pagará. Pode, e muitas vezes paga nessa própria vida. Não é que Deus vai te castigar, Deus falar que chegará um diabo com o tridente, tudo te levará para as chamas eternas do inferno, não. Pagará através de uma expiação, de um sofrimento e uma série de vicissitudes. Você terá, ou nessa ou na outra vida, isso não tem dúvida. Armando coloca aqui: quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habita, justamente. E tudo a gente pede a Deus para que, em vidas ulteriores, né, em vidas posteriores, nós resgatamos aqueles malefícios. Como eu cheguei para Maria Carmelita e cheguei e disse o seguinte: olha, você me desculpa, eu falei isso, etc. tal. E ela me desculpou, mas foi uma palavra, como aquela pedra, tudo. Mas grande, ela desculpou,
Talvez ela nem desculpou porque não ficou magoada. O terceiro caso proposto para vermos hoje que maravilha, o Armando. O Armando está colocando aqui para nós, essas colocações são do livro do L.E. Correto. Maravilha. O Asserfall coloca: nós fazemos o nosso próprio céu ou inferno através das nossas escolhas e atitudes perante a nós mesmos e ao próximo. Justamente. Olha aí, como Asserfall diz, o céu e o inferno está em nós mesmos, nós que os construímos. Como e de que forma? Veja bem, a doutrina é rica, e aqui nós estamos vendo esse. Eu, por exemplo, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso aqui daqui a um mês, quando voltarmos a falar naqueles espíritos suicidas, se eu, porventura, suicidei, joguei-me por debaixo de um trem, meu corpo, naturalmente, foi esfacelado. É isso aí, conforme diz o Armando, está na questão 87 a 111, né? A 101. Então, eu, nesta pátria espiritual e naquele estado de torpor e naquele turbilhão de ideias totalmente desconexas, eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar sempre que eu estou debaixo do trem, eu vou conviver com o corpo esfacelado, eu vou viver isso, vou viver aquilo, de tal sorte que o sofrimento me acompanhe. O caso da pessoa que pulou de uma ponte, ele vai sempre estar caindo, ele vai. Então isso aí, fraterno, é o que você falou, é o estado ou estágio de consciência de cada um. Não é que nós vamos para um local específico de sofrimento, queimarmos nas labaredas, ficarmos sentindo o cheiro de enxofre, em absoluto. Mas podemos, por afinização, podemos por similaridade, podemos por sintonia, nós ficarmos em determinado ambiente físico, inclusive, o que Ivone Pereira de Amaral denominou-se Vale dos Suicidas. Repito, não existe uma localização física dita inferno ou umbral. Não existe ali, conforme disse a própria Uassa aí na área de texto, é um estado consciencial. E no momento em que você reflete, você inteira desses problemas, e logo vai ter um anjo para te restabelecer e levar para um local específico, quer um seja colônia, outros um local específico, onde você já começa a pensar, reflexionar e pedir ao bondoso Pai Criador, Deus, e aos anjos espirituais que lhe assistem, uma nova oportunidade reencarnatória para que você repare aquele mal, aquele suicídio, aquelas coisas atrozes que você fez e falou. O Marquês de Saint Paul, o terceiro caso que vamos estudar hoje, relativamente a essa evocação contida nesse capítulo, e posteriormente, aí nós passaríamos, não agora, né, meus irmãos, nos estudos de hoje, aí nós vamos passar para os espíritos sofredores, e depois o espírito suicida, aí nós fechamos o livro. Vai ter mais uns 2 ou 3 casos. Armando coloca, fora a tortura, que é a falta das coisas materiais, cigarro, álcool, etc. Justamente. E que não deixa de ser um suicídio involuntário. Aliás, não. Eu acho que é até voluntário, porque hoje, dificilmente a pessoa que fuma que não sabe que o cigarro faz mal. Dificilmente a pessoa que bebe que não sabe que o álcool faz mal. O caso do cigarro, então, é mais explícito. Tem uma fotografia, o cidadão com um câncer na tireoide, um câncer no pulmão, um câncer na traqueia. Ora, ele está ali. Ele pega o cigarro. Ele está vendo que está fazendo um ato maligno. Ali chama-se suicídio involuntário. Então, e a nossa doutrina nesse aspecto, ela é por demais clara. Se você abreviou meses, dias, meses ou anos, com certeza
você pagará por isso em vidas posteriores, né? Foi colocado também pelo Armando ali, os espíritos expõem o que eles estão vendo, pois o lugar em que habitam, na maioria das vezes, é aqui no planeta Terra e junto aos seus entes, que é o inferno está aqui mesmo. E o que é pior nesse aspecto, meus irmãos, é bom que se ressalte, o espírito, aquilo que outras doutrinas chamam de demônio, de Lúcifer, de Satanás, é um desses espíritos suicida, um desses espíritos que tem como posse uma mulher possessiva, um marido ciumento. Então morre, ao invés de prosseguir a sua jornada evolutiva, fica aqui verificando, e a mulher ela está com outra pessoa, casou, né? Uniu, acasalou-se com outro, ele está aqui, está com ciúme e vice-versa, não deixa. Ou outra, por outra também, ó, a obsessão do encarnado para o desencarnado. A mulher perdeu um marido, ela amava demais, eu morri. Aí ela, mas como é que eu faço? Como é que eu faço só? Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho... Eu. Isso chama egoísmo. Ao passo que deveria orar, fazer uma oração para que eu prosseguisse a minha evolução, né? Pois bem, foi evocado, esse Marquês foi evocado, evocação. Eis-me aqui, o espírito já estava. Vossa irmã, e a médium pediu, né? Vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. Responderei da melhor forma, disse o Marquês. Muito embora, então, ela era médium, né? Era médium, trabalhava no centro. Ela queria evocá-lo, mas como ainda não estava assim no princípio, tudo, pediu a outros médios lá que eu fizesse. Então a mediúnica do centro fez a evocação desse Marquês. Ele falou, não, estou aqui e responderei na medida do possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se você é feliz, Marquês. Para ti, bom retorno, Evanos. Seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Então, em primeiro lugar, ela quer saber se você é feliz nesta outra pátria, né? Na pátria espiritual. Ele respondeu, estou na reticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade e nem um castigo absoluto. Então, em outras palavras, ele disse, eu não sou barro nem tijolo, né? Ele está assim meio termo, ele não está muito infeliz, nem... Pois bem, permaneceste, outra pergunta que foi feita ao mesmo, permanecestes por muito tempo inconsciente do vosso estado? Ou seja, essa turbação, esse véu, você ficou em um estado muito consciente? Ele responde, estive muito tempo perturbado, e só voltei a mim para bem dizer da piedade dos que, lembrando de mim, oraram. Veja bem o tanto que é, né? O importante é a oração. Ao invés da gente ficar se lastimando porque a esposa, ou o filho, ou o pai foi, a gente deve orar, encaminhar, orar aos bons anjos, aos protetores, aos bons espíritos, à espiritualidade superior, a Deus, ao Jesus, ao santo, que a pessoa é devota, Santo Agostinho, São Tomás, que ajude essa pessoa. A oração em todos os aspectos. E nós sabemos que oração é pensamento. Pensamento é matéria composta do fluido universal. Aliás, ele precisa do fluido universal para perpassar, para evolar, para transitar, assim como o som precisa do ar. Ora, se eu falo aqui, você escuta a 100 metros, a 10 metros, se não tivesse ar, se tivesse o vácuo perfeito, não haveria som, como na Lua não há. Muito embora na Lua ainda há uma pequena gravidade, né? Parece que um sexto da Terra. Mas tem planeta e locais aí que é gravidade zero. Então se você fala assim a 2 metros a pessoa não escuta. Por quê? Porque não tem ar, não tem no ar, o som não propaga. É a mesma coisa. O pensamento precisa de fluido, e oração é pensamento. Então oramos. Devemos orar, viu, meus irmãos? A oração é muito... E, doravante, quando a gente for em algum velório, e quantas vezes, eu mesmo já fiz isso, você lá pelas flores tanto, hein? Começa a contar uma piada, conta e ouve, e não vê aquele... Né,
Ora, gente, a gente tem que respeitar, fazer uma oração, dirigir bons pensamentos. Oração é dirigir bons pensamentos. Não é, Pai nosso que estás no céu, isso não nada vale. Você rezar toda a oração, mesmo decorada, é extraordinária, sim, se você falar palavra por palavra e pensar efetivamente o que essas palavras querem e estão dizendo. Aí sim, é válida, né? Então, veja mais uma vez que falou na oração, no pensamento, naquilo que efetivamente você pensa para com a pessoa que passou para o outro orbe, né? Verônica, seja bem-vindo. Paz e luz. A sala Luz no Caminho. A que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia, confabuláveis com as pessoas caras da terra? Então, ele estava sofrendo demais, e ficou parecendo que ele sabia que ele estava confabulando, né? Esse Marquês estava confabulando com as pessoas. Talvez seria alguma problema de herança, algum caso. Vamos ver o que ele respondeu. Vou questionar novamente. A que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia, confabuláveis com pessoas caras da terra? Resposta. Ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria habitar. Então, na verdade, ele era vidente. Ele teve uma premonição, teve uma antecipação, né? Então, ele já estava, vamos dizer assim, com um pé aqui e outro pé no mundo espiritual. O seu espírito já estava naquele torpor, já estava tendo um processo de liberdade, havendo um processo, né, já havia uma parte de liberdade. E quantos são os casos daquela experiência quase morte, ou a pessoa que está no UTI toma uma anestesia e a pessoa relata casos: olha, eu saí, eu vi meu corpo, eu entrei num túnel, passou-se um filme em minha vista. Quer dizer, isso, e normalmente quando a pessoa está doente, ou quando a pessoa está prestes a dormir. E por que isso ocorre? É simples, e foi nos dito lá no Livro dos Espíritos. Ocorre porque o espírito, encontrando mais emancipado, encontrando mais livre, encontrando mais frouxo relativamente ao que o segura no próprio corpo, ele, tendo liberdade, ele já começa a travar entabulações com o próprio espírito, com outros espíritos, né? Conversando, e a conversa com o espírito não precisa igual eu materialmente falando aqui para vocês, ouviu? O espírito, somos sabedores que eles se comunicam via o pensamento, e quão mais evoluídos são, mais rapidez se processa. Para falar o que eu falei aqui agora, com 45 minutos, e já estamos finalizando, gastaria poucos segundos. A comunicação já era feita, porque não precisa da palavra propriamente dita. E o que muitos irmãos, de uma certa forma, ficam perplexos: olha, mas ele não fala russo, ele não fala alemão, recebeu uma comunicação, uma mensagem em alemão, recebeu em russo, né, em mandarim. Ora, nada a ver, porquanto o espírito pensou naquilo, ou quis dar aquela comunicação daquela forma. A palavra não significa nada. Muito bem. Vidente antes da morte, meus olhos só turbaram no momento da separação do corpo. Por quê? Os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Então, muito embora ele estava vinculado ao corpo físico, mas já estava com um pé na espiritualidade. Então ele já começava. Então aquela confabulação que eles achavam que ele, no seu término de vida física, mas ele estava tendo entabulações espirituais, conversando com outro espírito. Relaxamento do laço, né? Eduardo agora melhorou. Então, afastamento do corpo, relaxamento dos laços físicos. Outro questionamento aqui para o Marquês Saint Paul: como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Porque, na verdade,
quando isso ocorre, é aquilo que eu falei, passa-se um filme, né? E ele sempre recordava. Você observa, eu até brinco assim, eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Eu tenho coisas que eu recordo com uma limpidez, com uma clareza, com uma, de uma forma tão cristalina, coisas da infância, e muitas vezes agora não recordo onde eu coloquei a chave, não recordo da semana passada, não recordo o dia que fui apresentado para o Brás. Ora, mas isso é natural. Aqueles laços são mais fortes. E passa-se, como dissemos, um filme. Quando há esse relaxamento do corpo físico, a alma do corpo físico aumenta, né? Igual o Eduardo coloca aí na área de texto. Aumento da lucidez do espírito, pois a matéria cria dificuldade. E no momento que há essa liberdade, essa dificuldade se dissipa e torna mais liberal, dá mais liberdade, né? Não que o corpo é uma gaiola onde você abre a porta e o pássaro vai embora, mas há uma prisão, há um tolhimento dos movimentos, vamos dizer assim. Mas a resposta, então vou formular: como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Ele respondeu: ao fato de o princípio se identificar mais com o fim do que com o meio de vida. Ao fato de o princípio identificar mais com o fim do que com o meio de vida. Mas para aí, o fim não foi a criança. Eu confesso que eu não me entendi. Por gentileza, alguém da área de texto poderia me elucidar ou nos elucidar. Eu vou ler novamente e responder, porque ficou... eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu questionar novamente. Como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Isso perguntando por Marquês morto, né? Ele respondeu: ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da... eu entendi. O princípio se identifica mais com o fim. Então, se eu sou um médico, identifica mais com a medicina propriamente dita, são a formação e a educação basilar. O homem de caráter, o homem probo, o homem intelectual ou caritativo hoje, o que vai identificar mais é o princípio, é a sua formação. Qual foi a educação que o pai deu? O que aquela criança... Então, o que o espírito falou que ele estava lembrando mais das coisas de criança, porque o princípio se identifica mais com o fim do que os meios das coisas, quando ele efetivamente era um jovem. Armando coloca na 377, após a morte, o espírito se ressente da perturbação das suas faculdades? É uma pergunta. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação que o sono o mergulhara. Muitas vezes você acorda a pessoa, ele fica assim meio tantando, né? Ele não sabe se está dormindo, igual aquele momento, não existe uma linha divisória de noite, de dia e noite. A gente não sabe a hora que termina o dia e efetivamente começa a noite, né? Tem aquele período que não está nem de dia nem de noite, né? Então a mesma coisa. Tem espírito que demora mais, dada a sua evolução, a reconhecer que efetivamente morreu. Então essa perturbação é dado a isso. Mas vimos aqui, o que é bom ficar caracterizado, que o princípio, de uma certa forma, influi mais no fim das coisas do que o meio. Ou seja, você, e o fato agora mesmo do exemplo, que a gente lembra mais de coisa de criança do que de coisa de 10 anos passados, isso é verdade. Isso é verdade. Uma fronteira tênue, né, Eduardo? Não existe, é uma fronteira assim muito tênue, não é estanque. Até aqui é dia, daqui para frente é noite. E é o que está ocorrendo agora com a passagem evolutiva. Temos 5 minutos para encerrar, tá, meus irmãos? E aí eu passaria o microfone a vocês.
Então, nós não podemos falar a partir de hoje entramos no mundo de regeneração. A partir de hoje, o mundo de prova e expiação acabou. Não podemos falar isso. Não podemos falar por quê? Porque não existe uma linha divisória. Daqui é mundo de prova, daqui é de regeneração, daqui é mundo feliz, daqui é mundo dadivoso. É como a noite. É uma linha muito tênue. E tinha de ser. Amália, seja bem-vindo. Amália Flor, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Paz e luz, meu irmão. Outro questionamento aqui. O que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito é sua perspectiva de perturbação. Levaria a duvidar de vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Demais, há espíritos errantes infelizes. Porque ele falou, não sei se vocês lembram lá atrás, que ele estava nesse processo de erraticidade, mas que é aguardando a próxima encarnação, mas ele era ele era um espírito muito feliz. Mas deu a depreender que por ele estar na erraticidade, que ele era infeliz. E aqui fez a pergunta o seguinte: muito embora tu falasses que está na erraticidade e é feliz, mas existe vários espíritos na erraticidade e são infelizes. Vamos ver a resposta. Demais, a resposta: estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor, certo? Esse estado é 1000 vezes preferível do que a minha encarnação terrestre. Mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiro bom e belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. Ele foi até arrojado, né? Ou seja, eu não dou conta de carregar esse guarda-roupa não, mas eu vou colocá-lo no ombro e só me morgarei depois de colocá-lo no ombro. Em outras palavras, por que eu não dou conta? Eu vou a pé daqui a tal, vou fazer essa viagem de Compostela, né? Santiago de Chile, vou andar 70 quilômetros, por que eu não vou dar conta? Mas o que é mais importante, finalizando, é que ele disse que no período de mesmo lá que ele não era totalmente feliz, mas ele sentia muito mais feliz do que na Terra. É bem verdade, meus irmãos. Ângela e Amália, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. É bem verdade que nós estamos tratando de espíritos medianamente felizes. Vocês viram que no estudo não passado, quando estudamos o Céu e Inferno passado, que foi há quase 20 dias atrás, 25, vimos felizes. Agora nós estamos medianamente felizes. Daqui 25 dias nós vamos ver os infelizes. Vamos chegar no suicida e fecharíamos. Que a divina paz, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva, e agradecemos a espiritualidade dos dois planos. Meus irmãos, alguém gostaria de usar o microfone para fazer alguma exposição dentro do tema? A gente pede, né? Na medida que vamos depurando nosso teor moral, nosso perispírito vai rarificando, vai ficando mais rarefeito, e é onde tem essa maior liberdade no mundo espiritual. Na doutrina espírita tem um capítulo lá que fala assim: os bons, os espíritos superiores podem vir aonde está os inferiores, mas os inferiores têm certo limite, tem certa barreira que não pode ultrapassar. Por aí já dá de ver que a casa do mundo espiritual não é a casa da Mãe Joana. A outra coisa engraçada é que a doutrina, ela fala que quase a totalidade fica aqui, na crosta. Isso me assusta muito, porque é uma realidade. Embora fique aqui na crosta, mas na crosta da Terra tem suas divisões vibracionais, né? Por certo tem que ter. Então, essa população que nos rodeia, ela é enorme, enorme.
Eu já vi uma tese que a cada 10 anos é suscetível passar 2 espíritos para a área dos bem-aventurados. É muito pouco. Por aí nós temos que medir por aí nós temos que medir o nosso íntimo, aonde caberemos. Geralmente, essa pergunta do Armando é até importante. Às vezes um espírito inferior, ele vai numa reunião aqui na Terra mesmo. Se tem um médium, super médium, de grande moral, ele tem seus guardiões ali. E geralmente o espírito inferior adentra ali, mas sempre sob uma custódia, controlado. Um centro espírita muito bom, ele não se torna em bagunça quando seus dirigentes são pessoas elevadas, têm autoridade moral. Até eu me lembro uma grande aula que eu tive aí desse livro Céu e Inferno, foi estar até mais na revista espírita. O espírito cômico era um espírito que beirou um médium lá na França e brincou com o médium. Você lembra de mim? Lembro. É fantástico. Você lembra que eu te dei uma surra na escola? Talvez você lembra que eu te revidei? O médico passou a brincar com ele, mas eu já era aquele brinquedo de adulto, né? Aí o médico foi gostando daquilo, achando graça dele, falou: eu gostaria que você conhecesse Kardec. Eu estive na casa, aí do outro dia que eu voltou no médico, ele falou: eu estive na casa dele. Quem levou? O vosso pensamento. O que você viu lá? Kardec estava lá rodeado de espírito, foi chegando mais gente. Você entrou lá? Não, umzinho igual eu, não era bom entrar, quer dizer, eu mesmo já reconheceu que ele já não era bom estar no meio daquela pleiade de espírito que estava ali. Mas a pergunta mais importante que eu achei nessa aula desse espírito brincalhão foi uma hora que o médico perguntou, e o espírito da verdade foi, ele só viu o clarão dele por cima. É fantástico. Um espírito superior, ele pode se tornar invisível para um ligeiramente inferior. O mesmo, ele, nas barreiras, nas dimensões, para um espírito comunicar com a dimensão levemente inferior, ele tem que adensar o perispírito um pouquinho e tem que ter as pessoas especiais que os veem, né? Bom, eu já falei e vou passar o áudio aí para quem quiser aí. Aí levanta a mão aí ou desce aí. É um comentário que eu queria fazer, que é muito importante esse livro, Céu e Inferno. A maior aula que eu tive dentro da doutrina foi no livro Céu e Inferno e nas revistas espíritas. Tem algumas coisas que não... Maravilha, meu irmão. Maravilha. Algum outro irmão gostaria de utilizar o microfone? Então, na verdade, meus irmãos, a próxima vez que nós voltarmos aqui a falar do livro Céu e Inferno, nós vamos estudar dos espíritos inferiores. Dessas vezes agora, nós estudamos medianamente feliz. Nós estudamos feliz, medianamente feliz, vamos estudar inferior, suicida, depois suicida, aí fechamos. Pegamos 1 ou 2 casos de cada um, né? Porque essa é a terceira parte do Céu e Inferno. O Céu e Inferno, como a gente vê, fala de anjo, de demônio, de situações específicas. Então agora nesse momento eu chamo até o próprio Braz para fazer a prece final para nós, já que não tem... Perfeito, Eduardo, aí você pode fazer. E eu quero ver também aquela colocação, aquela interpretação sua. Eu chamaria o Braz para fazer, como ninguém mais vai usar o microfone, fazer a nossa prece final. E a gente agradece a participação de todos os irmãos, né, essas 20 e poucas pessoas que estão aqui, e a pleiade de espíritos desencarnados, que são milhares. É com você, meu irmão, para a prece final. Um beijo no centro de vossos corações. Aí eu volto, meus irmãos, para colocar uma música e nós encerraremos os nossos estudos.
ao Mestre Maior que coordena o nosso planeta, sua mãe que intercede sempre por todos que está aqui na Terra, a espiritualidade que forma caravanas maravilhosas incessantemente para trabalhar em benefício de nós todos. Provavelmente tinha caravana trazendo pessoas para estudar conosco. Vamos agradecer a Jesus pela paz que passamos nessa tarde, pelos ensinamentos, agradecer por ele ter o homem que deu quase sua vida para mudar a mente do planeta Terra. Obrigado, Kardec, onde você estiver. Receba todo o nosso abraço e gratidão. Que assim seja, na paz do Cristo, e que todos tenhamos força para estar aqui sempre. Amém. Irmãos, eu vou colocar uma música e vamos saindo. Muito obrigado, Braz, e muito obrigado a todos os irmãos. Para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim para sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes.